Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o padrão de projeto Facade, ou também conhecido como fachada. Tá? Mas primeiro, assim como a gente fez com os outros dois padrões, a gente vai tentar entender o problema que o fachada resolve. Tá? Bom, então imagine que você tem a tarefa de ir no mercado fazer compra. Tá? Quando você vai fazer compra, tem um monte de coisa que você precisa se preocupar quando você vai fazer, né? Você precisa preparar a lista de compra, você precisa ir até o mercado, saber onde está cada produto na lista, aí você tem que ir lá pegar o produto, você tem que ficar na fila da carne, você tem que ficar na fila da padaria, ficar na fila do caixa, pagar, empacotar o que você comprou, colocar no carrinho e aí levar para casa. Tá? Então você precisa se preocupar com toda essa complexidade de executar várias tarefas, tá? E com a complexidade de cada uma dessas tarefas também. Lógico, aqui nesse exemplo, é um exemplo bobinho, tá? Então a complexidade não é tão alta assim, mas imagina, por exemplo, na vida real, um processo de preparação da papelada se você quer imigrar para o país, né? Só de pensar em toda a burocracia, em todas as tarefas que tem que ser realizadas, já dá dor de cabeça aí. Bom, então, imagine que você então cansou dessa vida e você contratou o serviço do João. Qual que é a diferença agora? Agora, você, ao invés de executar todas essas tarefas complexas e saber cada uma delas, você só precisa entregar a lista de produto para o João, que você quer. E aí o João, ele vai ser o responsável por lidar com toda essa complexidade de ir lá no mercado, de saber aonde está cada produto no mercado, de ficar na fila, pagar, etc, etc, etc. E no final, depois que todas essas tarefas são executadas e a compra está feita, ele entrega a compra para você. Então veja, o papel do João aqui é facilitar a vida do cliente, tirar do cliente a responsabilidade de lidar com toda a complexidade de ir lá fazer compra no supermercado. O padrão Facade, ele tem essa mesma função, essa mesma missão do João, que é facilitar a vida de todas as classes que são cliente de um subsistema que é complexo. Então, esse subsistema, quando eu falo subsistema, eu estou querendo dizer um conjunto de classes que são relacionadas entre si, mas que esse relacionamento entre esse conjunto de classes, ele é complexo. Então, para eu executar qualquer operação nesse conjunto de classes, eu deveria saber vários conceitos e vários relacionamentos complexos. Então, com um Facade, toda a complexidade desse subsistema, ela fica escondida das classes cliente, tá? Das classes que vão acabar, então, ao invés de lidando diretamente com a complexidade daquele subsistema, elas vão usar uma interface que é mais simples para fazer a requisição de operações daquele subsistema, para enviar mensagens para aquele subsistema. Bom, então o Facade é isso. Nada mais que isso. O Facade, ele é um padrão simples desse jeito. Vamos ver a definição dele, tá? Então, ó, o padrão Facade, ele fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. A fachada define uma interface de nível mais alto que facilita a utilização do subsistema. Bom, vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, se eu quero um carro, eu posso simplesmente ir lá na concessionária e pedir para que esse carro seja construído, sem precisar lidar com toda a complexidade existente de eu mesmo ir lá e construir um carro. Eu só preciso fazer a solicitação para a fachada, que no caso vai ser a concessionária, e aqui no nosso exemplo é o Facade for Car, essa classe aqui, essa interface aqui, e dizer, essa classe, e dizer qual carro eu quero que seja construído. Tá? Então, é isso. Eu tenho a classe cliente, eu tenho uma classe que é a fachada, e ela vai esconder de mim toda a complexidade da construção de carro, que é representado pelas classes aqui mais à esquerda. Ok? É isso. O padrão Facade é simples. Tá? Só que aqui, quando a gente está falando do padrão Facade, a gente pode falar de uma lei que chama Lei de Demeter.
Essa lei diz basicamente assim, ó, fale somente com seus amigos mais próximos, ou não fale com estranhos. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que um objeto dentro do meu programa, ele só deve enviar mensagem para objeto que ele tenha uma relação direta, e nunca para objeto que tem relação com algum objeto que se relaciona com ele. Nunca para relacionamentos de terceiros. Justamente para não promover o acoplamento entre classes. Então, um objeto, quando ele está acoplado só em objeto que está diretamente relacionado com ele, é menos pior do que se ele estiver acoplado a objeto que não tem uma relação direta com ele. Mas calma, vamos ver isso com um pouquinho mais de calma. Então veja, essa lei de Demeter ela foi desenvolvida, foi criada, né, lá em 1988 por um carinha chamado Carl Liebeher e um outro carinha chamado Ian Holland. E a ideia dessa lei ela é bem simples, é organizar e reduzir a dependência entre as classes. Bom, só para lembrar, o que é dependência, né? A gente pode dizer que existe uma dependência entre classes quando uma classe ela faz referência a outra classe. Fez a referência, já existe uma dependência, tá? Por exemplo, uma classe chamando um método de outra classe, isso já é uma dependência, ou criando uma referência para ela. A dependência ela pode causar vários prejuízos para o projeto de software, por isso que um dos objetivos durante o desenvolvimento é diminuir a dependência. Então, por exemplo, quais são esses possíveis prejuízos? Eu tenho a rigidez, que é quando uma mudança em uma classe vai afetar várias outras partes do sistema. Eu tenho a fragilidade, que é quando você faz uma alteração no sistema e aí o sistema começa a falhar em partes que você não mexeu, e que teoricamente não tem nada a ver com o que você mexeu. E a imobilidade, que é quando você não consegue reutilizar partes de uma aplicação em outra aplicação, justamente por não ser possível fazer o desacoplamento de código. Bom, vamos voltar a pensar na lei, então. A lei diz assim, eu tenho uma classe C, por exemplo, e para todos os métodos M definidos em C, todos os objetos com o qual M se comunica, ele deve ser ou parâmetro de M ou um membro da classe. Então, ele deve ser ou um parâmetro do método ou um membro da classe. Se eu tenho objetos criados pelo método, por exemplo, por métodos que o método M ele invoca, ou objetos que têm um escopo global na classe, vão ser considerados parâmetros de M. A lei de Demeter ela serve para duas coisas. Primeiro, para simplificar as alterações que eu posso fazer no software. E segundo, para diminuir a complexidade na hora de programar. Então, vamos olhar para esse código aqui, talvez fique mais claro o que é a lei de Demeter. A gente tem aqui um método chamado desconto. Suponha que esse método está dentro, obter desconto, né? Suponha que esse método está dentro de uma classe chamada carrinho. Olhando para esse método, a gente consegue ver que a classe carrinho, ela não segue a lei de Demeter. Por quê? Porque esse método obter desconto, ele acessa um objeto que não faz parte do parâmetro do próprio método, do método obter desconto, nem da classe carrinho. E nesse exemplo aqui, esse método que ele fica chamando, que não faz parte nem do parâmetro dele, nem da classe que ele faz parte, é esse desconto aqui. O correto para esse exemplo aqui, segundo a lei de Demeter, é acessar só os membros da classe carrinho, a classe a qual o método obter desconto pertence. Então, a gente pode pensar nessa lei em Java, principalmente em Java, quando a gente está programando, é assim, se eu usar mais de um ponto na chamada de um método, está errado. Lógico, com exceção do diz, né? Esse primeiro ponto aqui do diz não conta. Mas se eu usar mais de um ponto para chamar de método, está errado. Significa que eu estou chamando, acessando um objeto que não é diretamente relacionado comigo. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2. Quer dizer que eu tenho mais de um ponto. Estou acessando um objeto que não é diretamente relacionado com essa classe, com esse objeto aqui. E essa é a lei de Demeter e esse é o padrão facete.